começar. Ok. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia UEAP. Eu sou Rafael Lima, sou professor de Filosofia na UEAP, Universidade do Estado do Amapá, e este é um vídeo que faz parte do projeto de extensão Filosofia para Todos, que é uma iniciativa do Colegiado de Filosofia da UEAP. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o pensamento do filósofo Martin Buber. Aqui comigo está o professor Bruno José, que também vai se apresentar, e nós dois vamos trocar aqui algumas ideias, impressões pessoais, insights, enfim, compartilhar alguns aspectos do pensamento deste filósofo, encontrar, acenar para outras ideias, né, despertadas pelo pensamento dele e que injustamente, enfim, em certa medida orientam, né, o nosso trabalho na filosofia, né? Então, essa é um pouco a ideia dessa conversa. E desde já eu agradeço ao professor Bruno, a quem eu convidei para conversar comigo. Bruno também é professor do colegiado, mas aí eu passo a palavra para ele, para que ele mesmo se apresente, Bruno. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer aqui estar contigo, Rafael. Eu acho que são poucos os alunos que foram da graduação que têm esse prazer de estar trabalhando com seu orientador, logo bem prematuramente, né? Foi quase logo depois que saí da graduação. Então, eu agradeço o convite, né? Eu tenho um tema comum de trabalho, que é o pensamento de um filósofo judeu, né? Que é o Martin Buber, e que eu dediquei praticamente aí uns 2 anos da minha vida numa pesquisa exaustiva da biografia desse autor, né? Eu agradeço muito. Sou professor do Colegiado de Filosofia. Falei meu nome? Bruno, né? Bruno José. Só para deixar aí dito, né? Então, o meu prazer hoje se dá um pouco em fazer essa reflexão, né, do pensamento judaico do século XIX e do século XX, né, no caso do Buber. E, bom, acho que é um espaço, né, para usar um jargão da filosofia judaica, é um espaço de semear, né, ainda que nós não possamos colher essa determinados frutos da nossa reflexão, especialmente se tratando de um filósofo que pensava a utopia como uma forma possível de existência, né? Então, talvez o semear e o colher, né, seja para realmente futuras gerações. E isso, em parte, está em todo o nosso pensamento de filosofia, né? Se afastar de um mundo que é sempre muito difícil, né, um mundo sempre muito problemático, e tentar refletir sobre uma realidade que é uma realidade que parece utópica, ou parece utópica porque parece impossível, né? Mas a nossa vida toda ela é baseada nessas pequenas utopias alimentadas e revistas, revisadas e recolocadas de novo na realidade, né? E eu acho que é um momento importante, né, do Colegiado de Filosofia, de partilha, né, entre os professores e entre os alunos, nesse projeto de extensão. Então, agradeço muito aqui hoje. Excelente, Bruno, essas tuas primeiras colocações, né?
é importante que a gente consiga refletir, né, minimamente no meio de uma pandemia, né, de um momento de crise, de um momento de N complicações, né, nas relações humanas, nas relações de um modo geral, né. Então, refletir um tanto minimamente nos ajuda a, a compreender melhor o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que a gente está no meio dessa crise instalada, né? E aí o pensamento, a filosofia em geral, e aqui nesse encontro, o pensamento do Buber pode nos apontar, né, nos acenar de alguma maneira para um modo de enfrentamento, né, enfim, uma maneira de atravessarmos da melhor maneira possível esse momento, né? Esse momento porque é um momento extraordinário, assim, né? Mas pode se aplicar a outros momentos também, né? Da nossa existência, da nossa história, né? Então, bora refletir um pouco. Esse projeto vai um pouco nessa direção, né? E aí eu abro parênteses para convidar o pessoal que está assistindo a este vídeo também para assistir, para conhecer os outros vídeos que já estão aqui no canal, de professores nossos também, do colegiado, alguns vídeos com a participação de convidados, né, de outras instituições, né. Bom, bora falar então do Buber, né? Um pouco do pensamento dele. Bruno, você quer começar? Não sei, eu posso começar, mas eu quero jogar um pouco. Eu ficaria tentado mesmo a começar com aquela parte biográfica do encontro do Buber, né? Acho que eu gostaria de começar por aí. Pode ser? Assim, o meu encontro com esse filósofo do século XX, Martin Buber, se deu justamente na graduação, num período onde eu transitava entre pensar a filosofia da religião por um meio mais dogmático, né, que é uma filosofia da religião mais encerrada nos autores da Idade Média, e mesmo os autores cristãos do século XIX, que é o Kierkegaard, né, e depois ele vim descobrir o Buber como uma mediação nas reflexões que eu fazia do IC, né, que é a iniciação científica. E o Rafael foi o que me iniciou nessa leitura, né, e me ajudou demais, porque é um tipo de filosofia que a gente não vê assim em qualquer lugar, né, uma filosofia que no começo, inclusive eu tive esse problema, né, o meu primeiro entrave dentro dessa leitura foi justamente o entrave metodológico de como é que eu ia tratar um autor que se bota à margem de um tipo de academicismo, né, muito estrito, né, que é o academicismo que a gente faz, que é o academicismo do comentário, né, é um academicismo que nos engessa demais, no sentido de que existe uma forma argumentativa para se trabalhar determinados assuntos, e o Buber não parece se prostar a isso, porque justamente a linguagem dele é uma linguagem que apelativa, no sentido de que apela para algo em nós, e se nós tivermos a afinidade de ouvir, a gente vai colher um fruto, digamos assim, a cereja do bolo, né? A cereja do bolo. E aí eu comecei a ler os textos de Buber, que eram muito intuitivos, e eu já ia, assim, tendo uma sensação muito gostosa, né, de que aquilo fazia parte de uma mensagem, né,
que era passada para mim através de, não de uma argumentação, digamos assim, clara e distinta, né? Ela era um apelo ao lado emocional, mas integral do meu ser pessoa, né? Aí eu já dou eu vou ser um pouco pávulo nesse sentido, porque na verdade é muito mais simples, né? E a leitura que o Buber me ofereceu foi uma leitura mesmo baseada na existência, né? Baseada na sua trajetória, e uma tradução muito particular de um tipo de judaísmo que é o judaísmo racídico, né? É uma releitura, assim, de uma tradição que a gente não tem acesso, né? A gente não tem acesso porque justamente ela é feita para os próprios judeus, né? Quando que interpretações milenares, né, da Cabala, de outras tradições de espiritualidade, de vivência, nós não temos acesso assim dessa forma, da forma que ele propõe. Então, o Buber é conhecido, inclusive, como um tipo de iniciador, né, um tipo de propagador do judaísmo para o mundo, né, justamente porque ele faz essa transição de uma hermenêutica fechada aos grupos judaicos e faz uma tradução, né, dessa cultura. Inclusive, é isso que faz com que ele se junte ali naquele eixo de filósofos judaicos mais preponderantes da época dele, que era o Franz Rosenzweig, que foi um dos responsáveis pela tradução da Bíblia, junto com Martin Buber, o alemão, né? E o Gerson Scholler, que é um grande teórico e judeu, né? Então, eles todos ali têm uma tentativa de fazer uma tradução da mensagem judaica para o mundo, né? O Buber faz uma tradução do Moisés, né, que é um livro que ele vai trabalhar numa hermenêutica profunda dentro desse livro, e o livro Daniel, que são dois livros essenciais na trajetória dele, porque mostram essa destreza hermenêutica de traduzir do hebraico, né, traduzir a mensagem hebraica, algo que possa ser posto para o mundo, né, de outras formas, né, não com a mesma forma, aliás, mas com o mesmo conteúdo, né, ou, como diria o Rosenzweig, o mesmo conteúdo de revelação, né. O que é importante dentro da mensagem judaica é um conteúdo de revelação que é um apelo à subjetividade, né? Então, eu parti dessa leitura para me entender também no mundo, né? Não é possível viver a filosofia se a gente não refletir mesmo a nossa existência dentro da nossa experiência viva, né? Então, os meus primeiros choques com Martin Buber partiram disso, né? Partiram dessa minha experiência, que eu já tinha uma experiência religiosa anterior, né, de ser religioso, católico, e dessas minhas angústias, né, existenciais, que foram, na medida que Buber se permitia esse momento de contemplação de mim mesmo, né, que ele fazia invocava isso na leitura, eu me sentia mais próximo do que realmente eu senti em relação ao universo, né, à vida, né, ao cosmos. Então, toda a filosofia dele, eu acho que o Rafael vai trabalhar isso muito bem, é baseada na relação, né? A relação para ele é o que vai nos conduzir a nossa própria personalidade. Né? A gente começa a pensar a partir do momento que a gente entra em contato com o outro, e esse outro me desperta para mim mesmo. Então, esse diálogo que eu tenho é um diálogo absolutamente essencial e primário na nossa vida. Então, eu diria que eu tive um excelente professor para me fazer uma iniciação a essas leituras, porque eu fui tendo assim pequenas doses dentro das obras até chegar a um livro que é muito caro para mim, que é O que é um Homem, né? É um passeio, um ensaiete do Buber, né, sobre
o que é o homem, é um passeio sobre algumas tradições da própria filosofia, né, para tentar revelar um homem que é não um homem, não dentro de um movimento argumentativo clássico, né, mas dentro de um movimento de unidade e separação, né, um pensamento que era você perceber que o homem passa por estados onde ele está em completa ataraxia com o mundo, digamos assim, está em completa harmonia com o mundo, e outras que ele não está, que ele está separado do mundo, né? É aí que ele vai ler, por exemplo, a psicanálise como um sintoma, né? E não como uma cura. A psicanálise é um sintoma do homem dividido, né? A psicanálise seria essa ideia de que existe uma separação, um lado límbico, um lado mais instintivo e um lado mais egóico, quando essas esferas, na verdade, não se contrapõem, né? Então, quando o Buber faz as análises, não só das teorias, mas da antropologia como um todo, ele faz uma análise partindo da ideia de recepção, né? De estar do seu estado de presença e plenitude para um estado de desagregação, né? Desagregação dentro da objetividade das teorias, né? Então, por isso que ele vai criticar as teorias reducionistas, vai tentar fazer uma leitura um pouco mais vai propor, na verdade, uma antropologia que é o que eu achei assim incrível, né? Uma antropologia que passa pelo reconhecimento do entre dois como uma categoria humana sem a qual é impossível fazer qualquer tipo de pensamento ou qualquer tipo de ética que tenha um resultado promissor, digamos assim, né? Então é mais uma tentativa de juntar, né, de fazer um novo elan, né, entre vontade e razão, né? Mais uma tentativa de fazer uma ligação entre o conhecimento do homem e o que o homem realmente é, né? E aí eu posso falar um pouco disso depois, né? Posso continuar depois um pouco mais, mas a minha trajetória no sentido geral é um pouco essa. É um pouco esse vislumbrar, né, de uma mensagem que, para mim, estava esquecida, né? Excelente, Bruno. É como se, ao ler Buber, a gente também participasse, experimentasse exatamente esse encontro do qual ele tanto fala, né, em toda a sua obra. E a linguagem que ele utiliza, né, para enfim, passar por para tentar compreender, né, tantas questões humanas, é uma linguagem, como você falou, e aí eu estou aqui só reiterando, é uma linguagem não argumentativa, né? O que não é argumentativa do modo racional, como a gente conhece, dessa tradição filosófica mais moderna e tal. Então, a linguagem do Buber, ao tratar questões humanas, é uma linguagem que, no seu caso e no meu caso, nos atrai de uma maneira a continuar buscando, né, nessa leitura ao lado do Buber, buscando essa mesma, sentindo esse mesmo desejo de também acessar uma compreensão dessas questões todas sob um argumento diferente, né? Ou sob uma linguagem diferente. Você deve lembrar que quando a gente
conversava assim, nas nossas aulas e orientações, é que o Buber escreve muito utilizando-se de histórias, né, de exemplos, para poder explicar algum conceito, né? Então, na tentativa de explicar algum conceito, ele não explicava como a gente costuma ler, né, nos manuais de filosofia, daquele modo sistemático, né, tal como Sócrates, como exercício, fazia com seus discípulos, né, aquele exercício de conceituação, né, lógica, organizada e tal. E aí o Buber faz de um modo diferente, né, ele, o tempo inteiro, em todos os livros, ele, nessa tentativa de explicar um conceito importante, ele conta um episódio da vida dele, ou conta um episódio fictício da tradição judaica, para poder, através de uma narrativa mais menos sistematizada e mais, como é que eu posso dizer, mais livre, explicar o conceito que ele ali está pretendendo esclarecer, né? Então me parece que a linguagem que o Buber utiliza é um aspecto muito, muito importante, muito marcante, né, na escrita dele, porque foge bastante dessa prática que a gente herdou da filosofia moderna, né, que é a escrita mais sistematizada, mais organizada, né, que a gente conhece e que a gente pratica, né, como um legado legítimo também, né, da tradição filosófica. Aí outro ponto, assim, que eu estou só retomando, né, alguns pontos que você colocou, reiterando, concordando com você. Outro ponto é essa maneira como o que o Buber escreve nos toca, né? É impressionante. Buber é um filósofo pouco conhecido aqui entre nós, mas para quem se aproxima do pensamento dele, acaba sendo um encontro muito marcante, né? Ou se não chega a ser um encontro marcante, se torna uma aproximação curiosa, né? Porque, como eu falei anteriormente, porque o Buber faz uma filosofia diferente da filosofia moderna, né? E aí eu falo de novo da filosofia moderna porque a filosofia, a gente utiliza a metodologia, a gente utiliza os valores, a gente utiliza os pressupostos dessa filosofia voltada para um conhecimento cognoscente, né, das coisas e tal. Então, assim, é muito tocante. Assim, é uma experiência que nos atravessa de alguma maneira, né? Assim, é assim que me parece, né? Outra coisa que você falou é que outro aspecto interessante é que a filosofia buberiana ela se assenta numa experiência profana, né, numa experiência cotidiana. Ou seja, ele pensa as questões humanas a partir daquele lugar onde a gente está, né, a partir daquilo que nos acontece, né, a partir daquilo que nos cerca, né, a partir daquilo que
de alguma maneira nos chega, né, daquilo que nos inquieta. E aí você falou muito bem sobre como Buber valoriza muito um pensamento reflexivo baseado exatamente nesse lugar, né? Tentar compreender o que nos acontece a partir, enfim, desses mesmos acontecimentos, né? Que são acontecimentos objetivos, né? Então essa é uma característica que também é atraente no pensamento dele, porque é algo que ele repete, né, assim, algumas vezes, que pensar de modo reflexivo, essa atitude, né, da reflexiva, ela acontece dentro do próprio mundo, né, e não fora ou distante do mundo, né? Então a gente não precisa se afastar, né? A gente não precisa estar inteiramente numa atividade filosófica para poder se apropriar, né, daquilo que nos afeta, né? E aí isso me faz pensar um pouco no que era, no que trabalhavam os filósofos gregos antigos, clássicos, né? Eram o que hoje chamaríamos de burgueses, né? Eram pessoas que ociosas, assim, que não trabalhavam e que tinham todo o tempo disponível para enfim, para pensar sobre as coisas e elaborar os seus sistemas teóricos e tal. Então, o Buber não, o Buber faz ele ressalta exatamente esse lugar bastante objetivo, bastante profano, né, de uma atuação humana muito direta, ressalta, né, esse lugar para poder mostrar como que também aí, nesse lugar, que a gente também vai, enfim, esclarecer a razão de ser, né, dos fenômenos que configuram essa realidade, né? Isso para mim é muito interessante. É claro que outros filósofos, não somente o Buber, também seguem tem essa mesma preocupação, né, do ponto de partida da compreensão das questões, né, por onde compreender dessa atitude, né, reflexiva a partir de que lugar, né? É claro que o Buber não foi o único, não foi o precursor também, mas nos salta aos olhos, porque veja, o Buber, como você falou, era judeu, portanto tinha aí uma filiação religiosa, e aí geralmente, né, a filiação religiosa ela nos leva a um outro lugar que é mais transcendental, né, que é mais místico, que olha de fora, né, sob a perspectiva divina, da revelação, coisas desse tipo, né? Então, nos dá uma perspectiva mais espiritualizada mesmo, né, das coisas. Mas, e ainda assim, apesar dessa filiação religiosa, especificamente judaica, o Buber não se atém. É claro que ele fala também desse lugar religioso,
mas é uma percepção desse lugar que também é diferente da percepção de outras percepções, né, de quem fala desse lugar religioso. Outro ponto bastante atraente também, né? Porque aí você percebe essa elaboração que é uma conciliação, né, de uma vida em dois planos, né, vamos dizer assim, né, no plano material e no plano espiritual, né. Então você tem uma vivência material que tem ali uma determinação religiosa, que ao mesmo tempo que determina, né, a ação ética da pessoa, mas também justifica essa ação. Não estou falando aqui de uma determinação no sentido de que não há a possibilidade de escolhas, né, por parte da pessoa, mas uma determinação no sentido de deixa eu só pensar numa palavra boa aqui, no sentido de potencialização dessa ação ética, né, de que eu estou falando. Então, uma ação ética pensada humanamente que encontra uma justificativa, que encontra um sentido, uma sustentação existencial nessa determinação divina, né, no caso aqui, religiosa, né. E aí, uma coisa que também me ocorre agora é que a descoberta por parte do homem, né, da pessoa, ela acontece inicialmente nessa como que eu posso dizer, nessa certeza pessoal de que você está fazendo a coisa certa, ou de que você está tateando ali razoavelmente bem, né, o que precisa ser feito, enfim. Então, você tem inicialmente essa percepção muito intuitiva, né, de que você está, não inteiramente ainda, mas está fazendo algo razoavelmente certo, e que quando esse caminho se aprimora, quando essa intuição ela vai ganhando uma proporção ainda mais elevada, de que você está conseguindo se manter nesse itinerário ali ético, mais ou menos adequado ao seu modo de viver, é que finalmente você percebe, descobre, não sei, que você se depara exatamente com esse encaminhamento que é místico, né? Ou seja, essas suas escolhas éticas, elas inicialmente muito de modo inconsciente, elas vão convergindo para essas escolhas religiosas, não, essas escolhas de Deus, né? Deus não é uma... Mas, enfim, dessa entidade superior, né? Dessa entidade que ela é ela que
soberanamente que orienta, né? Veja, que significa, que justifica essas escolhas éticas. Então, assim, não sei se eu me fiz compreender, mas, assim, para dizer que a percepção primeira, ou aquilo que nos orienta inicialmente, não é uma proposição religiosa, não é um mandamento religioso, não é porque é Deus que está dizendo que eu devo me comportar dessa e daquela maneira. Não, é uma compreensão surgida da própria experiência, né, da própria compreensão adquirida das coisas. Né? E aí o que Buber ressalta, a partir do seu lugar religioso e judaico, o que ele ressalta é exatamente essa convergência, né, dessa ação humana, dessa ação ética, né, dessa convergência para a ética de Deus, né, enfim, ética de Deus com muitas aspas, mas para dizer como que o lugar, né, para a gente se aproximar de uma ação ética esperada é esse lugar onde a gente está, né? É o lugar cotidiano, né? É o lugar aqui, né? Do trabalho, da família, dos nossos, das nossas responsabilidades aí do dia a dia, né? E aí eu acho que eu me prolonguei um pouco nesse raciocínio, né? Não, estava ótimo. Eu tenho muita coisa a acrescentar nisso daí, porque eu acho que foi a explanação perfeita na ideia, inclusive na ideia de que, bom, por mais que você tenha uma religião, por mais que você tenha aí um substrato de fé, crenças e dogmas, você tem que pensar primeiro como é que essa solidificação da relação com o absoluto, ou da relação com essa transcendência absoluta, né, portanto, sim, o tu absoluto, né, que seria Deus, né, como é que essa relação com esse tu absoluto, ela vai se solidificando a ponto de encontrar na instituição religiosa uma comunidade de vida, né? Então, não é uma comunidade que é uma comunidade pondêutica no sentido de te dar uma regra, né? As regras, isso tu ressaltou muito bem, é uma regra que ela existe como um caminho, né? Dentro da comunidade religiosa, mas o caminho, o que aquele caminho mostra, para onde aquele caminho aponta é mais importante. Então nós passamos por esse caminho, refazendo, reconstruindo esse caminho através da nossa individualidade, da nossa subjetividade, digamos assim, ligada à experiência religiosa. A experiência de diálogo com Deus é a experiência de diálogo com o tu, né? Então eu estou em constante contato com uma comunidade, eu estou em constante contato com esse tu, e esse tu me leva a construir comunidades, né? Me leva a vivenciar esse espírito comunitário como um modelo ético também, né? E é isso que eu percebo, porque nessa integralidade assim da percepção buberiana e da percepção judaica buberiana, né, tem essa ideia de que, bom, a modernidade ela tratou o homem, né, tentou tratar o homem de uma certa forma, fazendo com que a racionalidade pensasse ali os imperativos categóricos, né, para o agir ético. Mas o que adianta tu ter um imperativo categórico se tu não tem um vínculo ético com aquela comunidade, com aquela autoridade que realmente se apresenta, né? Então, quando a autoridade se apresenta, ela se apresenta como o que é realmente integral, é uma diferença realmente integral e que eu não posso ter senão uma responsabilidade com aquilo, né?
Então, a ética é uma ética mais da responsabilidade do que uma ética do dever propriamente kantiana, né, que é propriamente kantiana. Então, isso só pode surgir dentro de uma comunidade, né, isso só pode surgir dentro de uma experiência de alteridade. Né. Esse ponto, para mim, eu acho que é o que mais revela a necessidade de Buber nos dias de hoje. Né. Inclusive, essa ligação do Buber, né, eu vejo o ressoar dela na história da filosofia, e eu vejo também numa outra filósofa judaica, que é a Hannah Arendt, né? Quando a Hannah Arendt ela trabalha a ideia de alteridade, ela trabalha a ideia de uma emanação, de uma comunidade onde a esfera pública, no caso, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas estão, elas possam ter a liberdade plena de exercício da sua diferença, né? Então, quando eu consigo exercer essa minha alteridade, ser percebido pelo outro, eu tenho eu consigo descobrir a minha dimensão histórica dentro daquela comunidade, né? Eu consigo descobrir a minha dimensão humana, né? E tudo que não é, tudo que é contrário a isso, digamos assim, é uma espécie de violência, né? É uma violência porque me tira da convivência comum, me isola, né? A tirania isola as pessoas dentro de casas. A gente pode falar que o Heidegger também pensava um pouco isso sobre a tecnologia, né? Hoje a gente vive um pouco disso, né? A gente está mergulhado dentro de redes sociais que às vezes nos tiram a percepção da realidade e nos botam uma percepção, um fantasma do outro, né? Sobre a nossa percepção, e não é aquilo, né? Então a gente não tem como, por exemplo, eu penso muito nisso, né? Eu tenho uma comunidade, eu tenho um grupo de amigos, a gente tem uma espécie de comunicação, mas a nossa percepção do outro é diferente, né? A concepção de uma maioria sobre uma minoria, né? Quando ela não tem esse contato extensivo com a alteridade, ela está fadada a enxergar apenas o superficial, né? Apenas o que aparece no pior espaço possível, né? No menor espaço possível também. As redes sociais são isso, né? Tu bota em alguns caracteres um pensamento e tal, e tenta e vai ganhando curtida e like e tal, e vai formando aqueles pequenos núcleos, mundinhos, divisões, né, que faz com que essa conversa tenha que ter intermediadores maiores, né, ou seja, sejam públicos, privados. Essa daí é um dos problemas que a Hannah Arendt viu na democracia, que eu vejo o Buber refletir, né? E é muito difícil a gente pensar uma relação autêntica, né? É muito difícil a gente pensar o caminho de um caminho autêntico para nós mesmos, se a gente não constrói essa comunidade autêntica que ela parte da nossa experiência viva, né? Então, eu posso me projetar dentro de um grupo, posso me projetar dentro de uma escola filosófica, posso me projetar dentro de várias teorias, mas eu ao mesmo tempo posso estar alheio ao que está acontecendo na casa do meu vizinho, eu posso estar alheio aos problemas que estão na minha casa, que estão né, que a minha mãe está tendo, e eu nunca vou ter de fato conhecimento sobre essa experiência da vida, porque eu vou estar dentro de uma estrutura objetiva, abstrata, né? fora da minha possibilidade de, inclusive, pensar, né? Pensar de forma autêntica, né? Pensar partindo da minha realidade, né? Bom, o Buber parece ter uma afinidade, e aí eu puxo a sardinha um pouco porque o que eu vinha estudando, é que parece que o Buber tem uma certa afinidade em reconhecer que as nossas teorias, né, os nossos pensamentos mais autênticos, até o Google ouviu aqui, os nossos pensamentos mais autênticos, eles surgem do nosso contato direto com a vida, né, do nosso contato direto com o outro. Então, são esses momentos que eu acho que são interessantes. Aí eu queria só fazer uma indicação, eu fiz até isso no vídeo, que
eu postar depois, né? É o filme do Asas do Desejo. Não sei se tu já ouviu falar. Asas do Desejo ou Cidade dos Anjos, né? É uma remasterização das Asas do Desejo, que é justamente o anjos, né, que passeiam por nós, ao redor de nós, podem ouvir nossos pensamentos e ficam na experiência da vida cotidiana das pessoas esses momentos de espirituais, ou que a imortalidade se faz presente, porque justamente eles estão pensando, fazendo uma reflexão profunda da vida deles, né? Mas são momentos muito rápidos e muito, é um olhar, é uma fração de segundo, é uma frase, é algo muito muito pequeno de encontro e de alteridade, né? Você sai daquela dimensão horizontal e vai para uma dimensão vertical, né? Tu acaba encontrando dentro uma presença, digamos assim, né? Aliás, essa que é o sentido da presença, né? Tu tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical que possa dar essa nova experiência, né? E o Buber faz um pouco isso com a gente, né? A Cidade dos Anjos, ela é esse tipo, né? Porque os anjos, eles se sentem a palavra, se sentem mal, né? Eles querem viver a experiência de estar vivo, né? A experiência de ser mortal, para que eles possam aproveitar dessa paixão que é muito momentânea, mas que é de fato que faz sentido, né? E aí não adianta só eles ficarem, ou seja, né, não adianta só eles ficarem anotando as partes mais espirituais do que acontecem durante o nosso dia e ficarem trocando figurinha entre si no final do dia, né? Ele precisa também experimentar o amor, né? No caso, o amor que ele se apaixona por uma trapezista, né? No caso do filme. E no caso da Cidade dos Homens, que é mais recente, ele se apaixona por uma médica, alguma coisa assim, né? Toda a filosofia tem essa reverberação de tentar transformar a experiência viva também numa experiência mística mais profunda, né? Pelo menos até o neoplatonismo, né? Tem uma tendência a unificar esses campos que eram tão desconexos da nossa existência, que são a lógica, o pensamento, a vida, a religião, né? Nesse período são mais unificados, né? Bom, eu penso um pouco isso, assim, tenho várias coisas para dizer, mas são reflexões assim, né, meio que aleatórias sobre esse assunto que a gente está tratando. Pois é, enquanto você falava, eu pensava aqui nesse momento, né, que a gente vive atualmente, o da pandemia, né, o do isolamento social, o das mortes, né, de milhares de pessoas. E aí, olhando, enfim, nós estamos atravessando esse momento, e aí você falava, na verdade você falou lá no comecinho da nossa conversa, e reiterou aí, dizendo de outra forma, o que você chamou da ética do entre nós, né, do entre dois. E aí é uma ética da alteridade, né, uma ética da coletividade, né, e aí a gente, enfim, essa ética do entre dois é a ética do eu com o tu, né, para usar aqui as palavras do próprio Buber. Mas é uma ética desse engajamento, dessa conversação, né, de um lugar individual com o lugar do outro, né?
que é um outro lugar individual. Mas esses dois lugares individuais, né, conversam entre si. Né? Quem está em cada um desses lados, né, nessa ética boberiana, estão reciprocamente preocupados com com a compreensão autêntica do que um tem para dizer para o outro, né? Então existe uma marca, né, da ética boberiana, esse lugar do entre, né, do meio do caminho, porque é onde acontece a circulação, né? As pessoas vêm e vão, né? As pessoas estão mais próximas ou mais distantes de nós, mas para dizer que esse lugar do entre é um lugar onde qualquer pessoa pode estar livre para circular. Né? E aí, é claro que o comportamento individual vai afetar a experiência que o outro vai ter ao circular por esse mesmo espaço. Né? Porque a gente está falando de um espaço que é de livre circulação de todos. Né? Então, bora pensar aqui, acabou de me ocorrer, bora pensar na obrigatoriedade da vacina. Né? É uma escolha individual, ou melhor, a vacina é uma medida voluntária, é uma medida obrigatória. Então, enfim, recai um pouco sobre essa discussão, porque por que tornar a vacina obrigatória? Talvez porque exista aí exatamente essa preocupação com esse espaço que que tem essa circulação livre de todas as pessoas. Então, aquilo que eu faço ou deixo de fazer vai afetar diretamente, eu nem digo de indiretamente, vai afetar diretamente a experiência que o outro vai encontrar ao chegar nesse lugar. Né? Então, é uma ética que é uma ética do cuidado. Né? É uma ética enfim, do cuidado do outro, com o outro, né? Porque alcança a qualidade, né, que a outra pessoa vai ter, né, do que ele precisa também encontrar nesse lugar. Outra coisa que você falava, e que me fez pensar aqui, e aí nesse sentido eu sou um pessimista dentre outros pessimistas, daquilo que essa experiência toda que eu falei de pandemia, de isolamento, vai trazer como consequência. Né? Algumas pessoas defendem que sairemos mais fortes e sairemos melhores, né? Pessoas melhores, uma humanidade mais empática, né? Porque tem sido uma experiência traumática, né? De aprendizados aí muito profundos, assim, muito doloridos. E aí eu particularmente eu não acredito que a gente vá sair melhor, mais forte. Rapaz, a gente tá só expondo mais uma qualidade que a gente já tinha, né?
que não é uma qualidade empática, desse senso, né, de pertencimento comunitário, nada disso. Então, assim, essas qualidades positivas, né, de que essas pessoas falam, elas não vão se sobressair agora, porque o que a pandemia, enfim, o que tudo isso tem nos apresentado, nos sinalizado, é apenas uma exposição à luz do sol daquilo que já éramos, de como já vínhamos agindo, né? Então, me parece, é uma compreensão particular, que a gente vai continuar seguindo com essa mesma atitude. Porque se estivéssemos, pelo menos nesse momento, sinalizando mudança de comportamento, mudança de. Tivéssemos nos tornando mais empáticos, talvez tivéssemos os sinais dessa mudança de que algumas pessoas falam. Mas não me parece que esteja havendo empatia, que esteja havendo transformações profundas, né, desse senso de pertencimento. Mas eu estou falando isso, eu tô apresentando essa minha impressão muito pessimista do que pode vir a acontecer, só para ilustrar que a gente não alcançou, né, ainda não se aproximou dessa ética de alteridade, né, dessa ética do entre, né, do lugar do diálogo, né, desse lugar onde a distância é a mesma de uma pessoa para outra. Ninguém é mais superior ou mais inferior. Enfim, a distância é equidistante, né? Então, o uso que a gente está fazendo dessa consciência não me parece que esteja alterando a nossa ética de convivência, né? Particularmente é o que eu estou achando. Não, mas eu concordo absolutamente, assim, não tenho... também, a gente não tem, né, a pretensão de ser... fantasiar muito com alteridade como um sentimento como sentimento de enfim, de estar ali encorpando uma consciência, né, assim, uma consciência de convivência. Eu acho que tem aí uma tensão, talvez, que seja uma tensão que está bem mais dentro de uma estrutura, né, que é uma estrutura já bem estabelecida do que está acontecendo, né, é um rumo ideológico que o país ganhou, né, um rumo, é um caminho que a gente não tem muito como, parece que a gente não tem muito o que fazer, né, pelo menos o teórico, eu fico angustiado e desiludido nesse sentido de achar que a gente poderia sair dessa melhores, né? Eu acho que isso seria realmente uma ilusão pensar assim, né? A gente tem meses aí que simplesmente a gente decidiu ignorar a nossa consciência, né? A consciência que é trabalhada pela ciência, trabalhada por dados objetivos, e esquece, simplesmente esquece de uma responsabilidade com a vida, né? Às vezes a gente esquece da responsabilidade que a gente tem com a vida de quem está com o nosso lado, né? Então, qual é o problema? Será que é um problema mesmo
de um tipo de consciência mística, uma falta de consciência objetiva, né, eu tenho essa mesma impressão, né, e ao mesmo tempo que eu penso, bom, não existe uma resposta tão fechada no ponto de que a gente está querendo pensar bom, o que a gente vai fazer, né? O que a gente pode, o que a gente pode sonhar, ou o que a gente pode tirar de compreensão disso tudo, né? Os teóricos sempre são os mais ignorados nas grandes catástrofes, justamente porque tem essa espécie de tábua do juízo que não se preocupa de fato com o que está acontecendo, né, que está simplesmente dentro de uma maré, né, correndo, tá passeando dentro de uma maré, e a gente conhece pouco, né, que a gente sabe lidar pouco. Mas eu acho que essa maré tem a ver com um contexto, né, um contexto que a gente foi gerando aos poucos, né, que a gente foi gerando e não tem capacidade de permutar muito bem, né, o que está acontecendo dentro com o bolsonarismo, né, acontecendo na política, né, ela não é uma coisa tão particular, ela é uma coisa que sempre aconteceu, né, que se perfaz em algumas figuras, né, mas sempre é um convite, né. Eu diria que, assim, desde a da Grécia Antiga, os estoicos, céticos enfim, as escolas helênicas no geral, elas percebiam uma degradação da polis no sentido ético desde o começo, né? Desde o começo da polis. Então, quando eles saem para fazer um tipo uma versão eudaimônica para si mesmo, né? Para tentar, enfim, viver a utopia do pensamento e da vida, né, com uma ligação superior do pensamento e da vida, eles estão saindo de lá porque eles estão saindo, não, eles estão se afastando de lá justamente porque é algo que é difícil de compreender, né, é difícil de receber, né, como é que a gente tem consciência de que, né, de determinadas coisas e consegue, continua e permanece agindo da mesma forma. Mas são perguntas assim que ficam irrespondíveis, inclusive por uma filosofia mais utópica, né? Eu acho que eu mereceria pensar melhor também essas questões. Pois é, tem uma expressão do momento que me incomoda, que para mim é uma falácia, que é o termo novo normal. Poxa, como é que vai existir um novo normal, ou que esteja aí em andamento um novo normal, sem uma adequada transformação, né? Sem uma transformação aí proporcional? Que o novo normal seria uma nova atitude, mas como falar de uma nova atitude se a gente segue agindo enfim, a gente segue agindo sendo egoísta, sendo bairrista, né, sendo pensando apenas em medidas paliativas, nunca pensando no todo. Então, assim, não existe novo normal, e não vai existir um novo normal, porque não tem acontecido uma transformação profunda o suficiente para alterar o andamento dessa capaz de alterar aquilo que movimenta a nossa ação ética, entendeu? Então, assim, é só olhar. Eu estava essa semana especialmente, né, que a imprensa tem noticiado festas, né, pelo Brasil inteiro, né, em bares, em boates, em mansões.
enfim, Brasil afora, em diferentes lugares, a galera já está se reunindo assim para em baladas, em encontros com muita gente. E aí a gente vendo esse tipo de coisa acontecendo, poxa, peraí, se a pandemia não acabou e ainda estamos numa pandemia que requer a manutenção, né, daqueles cuidados que a gente já conhece, por que que pessoas, claro, algumas pessoas, algumas centenas, talvez milhares de pessoas já estão agindo assim tão despreocupadamente ou enfim, para mim, inconsequentemente, de modo a comprometer todo o esforço que a gente fez até aqui. Uhum. O que aconteceu? E aí eu penso nisso, assim, essas pessoas, eu, você, as pessoas que a gente conhece, veja, eu não estou falando que são as outras pessoas, sou eu, você, as pessoas que a gente conhece. O que acontece na nossa. O que a gente deixou de adquirir nesse processo evolutivo que não nos permitiu compreender que ainda não é hora de fazer festa, de se reunir, ainda não é hora de se descuidar, né? Então, assim, parece que a gente ainda não chegou, a gente ainda não adquiriu aí alguma consciência mínima de que um descuido desse pode comprometer profundamente um esforço de meses. Eu estava lendo essa semana o episódio que aconteceu, um episódio que aconteceu na Bélgica, em um asilo de idosos que recebeu ali o Papai Noel, enfim, um asilo que celebrou o Natal, recebendo uma ou mais pessoas de fora do asilo, e que logo depois dessa celebração houve pelo menos 40 casos de contaminação e alguns óbitos. Aí assim, cara, que descuido mais básico, né, grosseiro nesse momento, né? Mas para dizer assim, que é claro, eu não estou aqui, não estou generalizando que todos estejamos agindo dessa maneira, mas assim, o que eu estou tentando refletir aqui é que é difícil a gente se apropriar desse senso de pertencimento, né, de cuidado, né, de cuidado com os outros, né, ao aceitar convites para encontrar as pessoas. É claro, todo mundo está muito aborrecido, né, de ficar tanto tempo em casa e tal. É incômodo usar máscara, tem sido incômodo viver nesse looping, né, dentro de casa e tal. É tudo muito chato, é tudo muito difícil, mas qual é
por que é tão difícil para a gente calcular essa, né, de um lado, o sacrifício que a gente está fazendo agora, calculando com as possíveis consequências, né, de uma ação mais descuidada, né? E é isso, né? Essa ética, né, que a gente está falando aqui, ela vai para água abaixo, porque não existe esse lugar, esse entre, né? Esse lugar de livre circulação, onde todos estamos numa distância, estamos equidistantes um do outro. Tudo isso não passa de uma abstração filosófica, né? De uma conceituação que não encontra viabilidade prática, né? Mas, cara, não dá para ignorar o que está acontecendo nesse momento, após tanto tempo, porque parece sinalizar que não houve qualquer aprendizado, né? A gente não vai conseguir sair da pandemia tão cedo, porque a gente não vai aprender o suficiente para entender que, enfim, entender quais atitudes são esperadas nesse momento, né? E aí a gente acaba optando, né, por esse caminho dane-se, né? A gente dá de ombros, né, para o que está acontecendo, do que possa acontecer, né? É uma coisa assim lamentável, tal. E isso demonstra o quão, enfim, em que nível a gente está nesse caminho evolutivo. Eu concordo também, né? Acho que essas reflexões, assim, inicialmente são importantes para a gente pensar mesmo a capacidade da gente ter essa reflexão com o Buber. É claro que eu acho assim, né? A gente tem a capacidade de ter consciência disso, né? Nós, eu, você, outras pessoas também têm capacidade disso, porque existe algum peso tensionando para que a gente tenha essa reflexão, né? Esse peso de tensão dentro dessa reflexão, né, pelo menos nos obriga a tentar discutir aí, bom, estou tentando fazer um meio termo aí dentro da nossa reflexão, que pelo menos nos obriga a ter uma visão mais positivada da coisa, no sentido de que, bom, é para isso que existem as leis, né, os conflitos dentro do que é comum, né? Mas esse conflito do que é comum, ele é tensionado sempre por uma força de compreensão, né? Uma força de reflexão que a gente tem e que às vezes é passageiro, né? Às vezes a gente a gente esquece, né? Às vezes a gente joga de lado. Isso porque eu estou trabalhando mesmo na minha convivência. Eu tive aqui em casa casos de infecção pelo vírus, e a criação da consciência disso, ela é objetiva, né? Ela se dá de maneira objetiva, né? A subjetiva, ela é um trampolim para que eu pense de maneiras objetivas, né? Eu penso que, bom, eu tenho que usar álcool aqui, eu tenho que sempre lavar as mãos, porque isso objetivamente vai me fazer criar uma proteção, né? Pelo menos o que a gente objetivamente pensa que isso vai criar uma proteção para as pessoas que estão mais próximas, né? Evitar sair, aglomerações, usar máscara, tudo isso são medidas objetivas que a gente trata para uma responsabilidade que ela é encarada de maneira subjetiva na nossa experiência cotidiana. Então, quando isso tem que ser generalizado, né, essa consciência tem que ser generalizada, a gente vê aí vários buracos, né, vários buracos dentro da política, que é aquilo que a gente que eu trouxe, né, buracos dentro
dessa experiência coletiva, né? O vírus é democrático, ele não está nem aí se a gente tem grupos de amigos assim assado, não está nem aí se a gente tem uma comunidade Y ou X, mas a gente pode até dizer que determinadas comunidades elas podem lidar melhor com regras objetivas do que outras, né? Como comunidades religiosas que neguem o vírus ou a vacina podem se contrapor ao vírus e à vacina, comunidades baseadas com determinadas com um determinado caminho pode escolher o contrário, né? E aí é uma avalanche de pensamentos, de consciências que vão se sobrepondo, que vão se tensionando, né? E eu vou só lembrar a questão judaica, né? Que é o seguinte: sempre tinha os contos judaicos sempre terminam um pouco assim, de estabelecer uma tensão com a vinda do Messias e flertar com o indivíduo, né? Que é, bom, o ponto racídico vai ao ponto de pequenas histórias e onde, em determinado momento, um estranho aparece, mas o estranho vai embora porque a gente fez alguma coisa errada, deixou de fazer alguma coisa, ou a nossa consciência não foi capaz de fazer com que o Messias, que é aquele estranho que veio, né, possa ocorrer. Então, a era messiânica ela é sempre adiada por uma atitude minha, né, ao mesmo tempo que ela tensiona meu agir ético, né? Pode falar. Deixa eu só te interromper um pouco, Bruno. Eu queria te deixar falando aí. Eu vou só desativar aqui a câmera para resolver um probleminha aqui doméstico. Mas eu tô te ouvindo, tá? Eu queria que você continuasse falando. Eu vou estar te ouvindo, mas eu vou só alguns segundos. Tá bom, fique à vontade. Então, para relembrar no sentido específico dessa ética, que o indivíduo vai ter uma relação consigo mesmo, né, uma relação com o mundo, baseada numa tensão que ele tem, né, e aí o judaísmo ele pode ajudar nessa leitura, que é uma tensão que ele tem com uma alteridade ou com um sonho, uma utopia, né, pensar. A utopia seria a justiça plenamente realizada, né? Então, quando a utopia é plenamente realizada, essa utopia é sempre adiada porque a minha ação ética ela ficou a desejar em algum momento, né? Então, o que o judeu geralmente, né? Bom, isso daí é questionável, mas qual é a forma do judaísmo mais plena, né? Que essa tensão para a justiça aconteça de forma a que se funde uma sociedade messiânica e não propriamente que o Messias representado por um homem ou o que quer que seja, né, venha a aparecer, surgir e ditar os julgos de Deus, né, mas que justamente a nossa relação messiânica com o mundo ela possa ocorrer de forma a que a nossa ação seja plena, né. E colocar a ação como plena é colocar ela dentro do significado do tempo, né, do tempo presente. E é uma exigência individual, né, uma exigência que se dá ao indivíduo, e o indivíduo decide ou não fazer parte dessa consciência que só a ele, né, só a ele vem o apelo de realização. O Buber vai saber trabalhar isso de uma maneira mais bom, de uma dimensão mais cara dentro do judaísmo, dentro dos textos que vão flertar com essa realidade mística da vida, né, com a realidade de poder se reconhecer como subjetivo e reconhecer na individualidade esses momentos de contato, né, com a alteridade e com o conhecimento que nós temos dessa alteridade, né. Então é basicamente isso a ética, assim, que eu penso em relação a essa reflexão ética, né. Ela não é uma reflexão fácil, não é uma reflexão assim
bom, é uma reflexão que ela merece ser bem explanada, né? Uhum. E eu acho que é isso, né? Eu acho que foi boa a conversa. Não, foi Agradeço excelente. muito o convite. Eu achei excelente a conversa e é um pouco por aí, né? Eu acho, assim, eu concordo com o que você trouxe, né? E eu acho que para atravessar momentos difíceis, né, como esse, a gente precisa se ancorar em algum tipo de ideia, de esperança que possa nos garantir a sobrevivência, assim, né, para quando essa crise passar, né? E aí essa ideia, né, na qual a gente, no que eu acredito, né, no que a gente deveria se ancorar, é um pouco essa ideia de algo que precisa orientar as nossas escolhas, né? Porque tudo que a gente faz hoje, especialmente agora, vai ter consequências assim trágicas, né? É, a gente o tempo inteiro está lendo, né, aí na imprensa, nos portais de notícia e tal, episódios assim do tipo, olha, eu acidentalmente encontrei uma pessoa que eu não via há vários meses, a gente trocou ali algumas palavras, né? E aí, no dia seguinte, eu soube que ela testou positivo para Covid. E aí, a gente, quando se encontrou, a gente ficou tão feliz com o reencontro que a gente nem máscara estava usando, assim, a gente nem lembrou de colocar máscara. Então, veja assim, aí, no dia seguinte, a pessoa testou positivo. Aí, dias depois, a pessoa foi parar no hospital, tá assim, em estado grave. Aí, assim, uma coisa, um reencontro, veja, um episódio aparentemente é, inocente, né? Que é seguido de uma série de eventos assim trágicos. Então veja, a gente precisa dessa de uma consciência mais apurada, né, mais firme, né, do que precisa, do que tem mobilizado, né, as nossas atitudes, né. E aqui a gente está falando da ética buberiana, né, mas pode ser uma ética religiosa, pode ser uma ética ideológica, não sei, mas assim, qualquer âncora, né, qualquer pressuposto, né, que de alguma maneira nos ajude a ganhar, a sofisticar, né, essa consciência de que as nossas ações sempre e especialmente agora, elas trazem consequências que não vão afetar diretamente apenas a mim, né? Vão afetar outras famílias, vão afetar outros grupos. Então é tudo muito. A realidade nos parece ainda mais interligada, né? Se você se contamina, você é capaz de contaminar mais não sei quantas pessoas, assim, tem um grau de contaminação muito, muito maior do que outros vírus e tal. Então veja,
Se a gente não tem uma consciência mais firme, né? As coisas só podem piorar ainda mais, né? Mas enfim, para dizer que nesse tempo, né, é importante que a gente possa se ancorar naquilo que nos oriente corretamente, né? Nos oriente por caminhos mais confiáveis, né? Para poder atravessar da melhor maneira possível esse momento de caos, né? E aí, Bruno, muitíssimo obrigado por ter aceitado essa proposta aqui de conversarmos, né? Eu particularmente me sinto muito honrado assim de ter participado da sua formação, né? Tendo sido seu professor, orientador de TCC, e mais honrado ainda porque hoje nós somos colegas de trabalho, né? Isso é muito legal, Bruno. E, então, para mim algo muito importante, né? Poder conversar com você, exatamente por termos tido essa trajetória, né? E você é essa pessoa lúcida, né? Que quem está nos assistindo vai talvez concorde comigo. Eu tenho certeza de que vai concordar comigo de que você tem uma lucidez assim no que reflete, né? No que apresenta. Então, muitíssimo obrigado, e para mim foi um prazer enorme poder compartilhar com você ter com você essa conversa. Eu muito mais, assim, agradeço demais teu convite, né? Vai, assim, o bom desses momentos que a gente está gravando é que vão ficar, né? Ficar para a gente ver, relembrar, e é um encontro com certeza, né? É um encontro prazeroso que eu faço questão de sempre lembrar de ti, né? E como tu me ajudou dentro de um período da minha vida que eu também estava perdidaço, né? Que é o dos papéis de orientador, né? Que é acorda menino, acorda que a vida tá batendo, tu precisa, né? Precisa fazer as coisas acontecerem, e me apresentando uma pessoa como essa, que é Buber, ainda que nós tenhamos essas reflexões que são importantes, essenciais, que voltam, que eu continuo, né, me remoendo desde o TCC. As perguntas que me fizeram no TCC, todas elas eu remoo até hoje, no sentido de que me trazem boas reflexões, né? E eu sou muito grato por estar aqui hoje, né? Estar contigo, e sempre vou estar perto se me chamar. Tá? Então, obrigado e boa tarde, né? Boa tarde a todos também que estejam acompanhando aí. Então é isso, o pessoal que tá nos assistindo. Eu deixo novamente o convite para conhecerem os nossos outros vídeos, né, que foram feitos por colegas, professores. Prestigiem aí o nosso canal, assistindo, curtindo e compartilhando esse trabalho. Enfim, conheçam o nosso trabalho. E, de novo, muito obrigado, Bruno, e até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.